Então a gente vai começar a falar sobre mestrado, ok? O curso de mestrado assim é meio enfadonho, tá? Meio enfadonho, ele começa a ficar mais legal quando começa a falar dos símbolos, a utilização dos símbolos e tal, etc. O resto tem muita coisa escrita, muita conversa, a gente vai discutindo esses aspectos aí, só para o pessoal sabendo. Depois, evidentemente, tem o trabalho sobre iniciações, tem o trabalho sobre o Reiju. O Reiju é um negócio bem interessante, é uma espécie de presente espiritual, apesar que o Reiju era utilizado por Mikao Usui nos primórdios do Reiki, eles eram utilizados como sintonizações. Então as pessoas ficavam 1 ano, 2 anos, até atingir o primeiro grau, tá? Só praticando Biosen, meditando, lendo trechos dos decretos do imperador Meiji, trabalhando entre si, né? Para depois ela chegar ao primeiro grau. E normalmente Mikao Usui ele dava em torno de 32, desculpe, é que soltou a mão aqui. Ele dava 32 a 40 reijus na pessoa até ela estar definitivamente integrada com a energia rei. Tá? Posteriormente, esses processos de iniciação eles foram modificando. Tá? Aí eu não posso dizer com absoluta certeza que se foi modificado na época de Uzui ou foi modificado posteriormente por Shishiro Hayashi ou o Mistaka, ok? Mas, de qualquer forma, o processo de iniciação ele funciona da mesma forma, assim como funcionaria também utilizando o Reiju. É claro que o Reiju que nós vamos aprender aqui, na realidade, é uma espécie de aspas, presente espiritual que o mestre dá para um aluno, tá? Alguém iniciado, um presente espiritual, ou seja, uma espécie de reforço àquilo que o iniciado já teve com a sua sintonização. Tá? Então, agora existe reijus, exemplo de outros mestres aí do Gedo, Kai, ou alguma coisa assim, Reiki, alguma coisa, não lembro, tá? Que fazem o Reiju utilizando símbolos, que seria praticamente a iniciação da pessoa no mestrado, fazendo o Reiju utilizando símbolos. No nosso sistema, que é o Zoi Reiki Ryoga, tá? Utiliza essas iniciações que provavelmente foram terminadas por Shushiro Hayashi e Hayao Takata. Tá? Mas de qualquer forma não invalida nem um pouco as iniciações, porque elas acontecem de qualquer forma. Eu sempre falo em iniciações, mas iniciação na realidade, tá? Ela, na realidade, iniciação é o conjunto de ensinamentos para você aprender o que seria o reiki, trabalhar com o reiki efetivamente, mais as sintonizações. Então, a pessoa ela pode ter conhecimentos teóricos do reiki. Como, por exemplo, eu já citei uma vez uma universidade holística em Curitiba, eles davam curso de reiki. Tá? E até minha cunhada estava fazendo esse curso de reiki, mas quando eu perguntei sobre sintonização, as pessoas não foram sintonizadas no reiki e já estavam utilizando o reiki como se fossem sintonizadas. E aí que vem o perigo, porque a pessoa começa a usar a sua própria energia, não a energia vital universal ou energia vital espiritual. Como eu disse antes, o resultado disso é que eu acabei iniciando 17 ou 19 pessoas, não me lembro bem, acho que é 17 pessoas num final de semana,
para que elas, pelo menos no primeiro grau, elas pudessem utilizar aquilo que eles aprenderam na universidade para acabar não atrapalhando a sua própria energia. Tá? Então, e também uma pessoa pode ser sintonizada em Reiki sem ter conhecimento teórico nenhum. Ok? A sintonização de Reiki ela é independente do processo de estudo do Reiki. Então, as pessoas, tem gente que pode estudar o Reiki, saber muito sobre o Reiki e não ser sintonizado por um mestre. Agora, e tem pessoas que podem ser sintonizadas sem ter o menor conhecimento do que é o Reiki. Agora, isso aí fica meio fora de questão, porque o que adianta você só aprender o Reiki e os métodos e tudo mais e não ser sintonizado naquilo? Então, se você não for sintonizado naquilo, você vai acabar usando sua própria energia e tendo muitos problemas posteriores, podendo chegar até a doença física, tá? Então, é perigoso, perigoso, tá? E uma pessoa também que é simplesmente sintonizada em Reiki, mas não tem os conhecimentos necessários para aplicar, tá? Então a coisa fica fora de padrão. Então o certo quando a gente fala sobre iniciação, nós estamos falando sobre os conhecimentos teóricos do Reiki, mais as sintonizações. As sintonizações normalmente ocorrem, tá? Do modo mais correto. Você pode fazer o primeiro grau de uma sentada só, ou o primeiro e segundo grau de uma sentada só, ou o primeiro e segundo grau e mestrado de uma sentada só. Tem como fazer isso sim. Mas no normal, a pessoa faz um curso de Reiki, primeiro grau, digamos aí no final de semana, ou 3, 4 dias, aí depende da pessoa que vai ensinar o Reiki, o quanto que ela tem para ensinar nesses dias, tá? Então, normalmente, e infelizmente eu vejo que tem pessoas que, esses dias eu falei com um rapaz, que ele iria fazer o primeiro grau de Reiki com alguém e o curso mais a sintonização duravam 7 horas apenas. Ou seja, nem um dia completo, eram 7 horas apenas. Então eu não consigo imaginar o que pode ser dado em termos de conhecimento teórico sobre o Reiki em apenas 7 horas, incluindo a sintonização, e por um preço razoavelmente salgado. Tá? Tá dizendo que a tua neta é de 1 mega? Aham. Então, mas esse site diz exatamente qual que é o valor qual que é o valor da tua conexão. A Tô minha, horrorizada. a minha, quando eu meço, ela nunca chega a 10 mega, por quê? Porque tem as perdas naturais pelo cabo que vem, tá? Então ela dá 9,83, 9,89, em alguns picos de horário também ela pode estar um pouco menos, 7 e alguma coisa, isso é normal, tá? Mas a conexão de 1 mega, bem, ela é bem problemática, porque ela é muito lenta e dependendo da empresa, ela pode cair constantemente. Tá? E aqui a net praticamente não cai. Às vezes 2 vezes que caiu em um ano foi por problemas exclusivos de ter faltado energia lá na região por causa de chuva. Tá ok? Só isso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Foi uma grande dica. É. É interessante, né? Pode ser que não sei se o plano sozinho da NetVirt seria o mesmo preço, mas você no site da Net e vê como é que eles estão oferecendo isso. 10 mega é uma velocidade boa, porque eu tenho um roteador aqui e eu divido até esse aqui com a Cristina, tá? Então, eu divido com a Cristina, assim mesmo fica veloz o negócio e não tem problema nenhum. Muito Então, obrigada. então voltando à nossa conversa. Então, normalmente você faz um curso de primeiro grau no final de semana, 4 dias, 5 dias, aí depende do mestre, daquilo que ele vai ensinar durante todo esse tempo aí, tá? Porque tem muita coisa para aprender
primeiro grau. E tem até menos coisas no segundo grau e muito menos coisas ainda no mestrado, tá? Então, normalmente, no primeiro grau é feito 4 sintonizações. A gente vai falar isso depois. São 4 sintonizações. Então, supondo que você, o mestre vai dar um curso de 2 dias, no final de semana, sábado e domingo. Tá? Então, na manhã do primeiro dia, ele vai dar a primeira sintonização. Na tarde do primeiro dia, ele vai dar a segunda sintonização. Aí no dia seguinte, na manhã, ele vai dar a terceira sintonização e depois ele vai dar a quarta sintonização, na tarde do segundo dia, tá? Esse que é o normal, tá? Esse que é o normal, mas o que não impede absolutamente de um mestre fazer todas as iniciações numa paulada só. Por que os mestres costumam fazer as iniciações pausadamente, digamos assim, 4 iniciações? Aquelas iniciações que eu dei o nome, locutor, santô, yontô, xantô, tá? Por quê? Simplesmente porque o mestre em questão, tá? Ele vai acostumando devagarinho a pessoa a entrar em contato com a energia rei. Então ele acostuma a pessoa a ter o primeiro contato com a energia no primeiro dia, na primeira sintonização, depois ele aumenta gradativamente o contato com a energia, depois vai aumentando no segundo dia e termina a sintonização do primeiro grau ou na tarde do segundo dia, tá? Então, beleza, tá? O que não impede de fazer essas sintonizações de uma vez só. É apenas até quase que uma coisa didática que os mestres fazem, tá? Para que a pessoa se acostume devagarinho com a energia rei, ok? Depois nós temos o segundo grau, que seria o Okuden, em que é feito em 2 partes, Okuden Zenki e Okuden Koki. Okuden Zenki nada mais é do que os estudos sobre os símbolos, etc, etc, etc. E o Okuden Koki é efetivamente o quê? A sintonização. Oba, ganhei um café. Obrigado, Anjo. Então é feito uma sintonização para o segundo grau. Aí quando a pessoa está no grau de mestrado, tá? Ela tem também apenas uma sintonização, quando ela vai ser sintonizada efetivamente como mestre de Reiki. Ok? Cafezinho. Mas, como eu estava falando, nada impede que, se o mestre ver qualidades suficientes naquela pessoa para ela ser iniciada diretamente, por exemplo, no primeiro grau, ou já no primeiro grau e no segundo grau, ou então no primeiro grau, segundo grau e no mestrado, nada impede que uma pessoa possa ser iniciada no mestrado. As correntes que existem de Reiki por aí falam que, se a pessoa for iniciada no mestrado, ela vai ter um monte de desintoxicação, vai passar mal, vai isso, vai aquilo, tá? Que pode revolucionar a vida da pessoa. Normalmente não é assim. Normalmente não é assim. Raras são as pessoas porque sentir alguma coisa depois da sintonização,
Tipo, dor de cabeça, que é muito comum uma pessoa sentir dor de cabeça quando é sintonizada no primeiro grau, tá? Coriza, náusea, essas coisas assim, diarreia pode acontecer. Então, esses sintomas eles podem acontecer mesmo que a pessoa seja sintonizada diretamente no mestrado, tá? E não é uma regra as pessoas sentirem, né? Que todo mundo que vai ser sintonizado em determinado grau de reiki, que as pessoas vão se sentir mal, vão se sentir um monte de coisa. Tem pessoas que passam por isso brincando, não acontece nada. E a regra básica, depois de uma sintonização, se você se sentir mal, tá? Porque quando você faz a sintonização, você está mexendo sutilmente com o corpo das pessoas, tá? Você está mexendo com a aura da pessoa, está mexendo com a linha do hara, está mexendo com o tandem, está trabalhando, está limpando o karma negativo da pessoa no momento que ela é sintonizada, o karma também é retirado. Então, tudo isso aí pode provocar algum efeito físico qualquer. E se provocar um efeito qualquer, é simples. Basta fazer reiki em si mesmo. Ou seja, se você já tem a arma na mão, trate-se. Se por acaso você não quer se tratar, então trate alguém. Trate alguém da família. Começa sempre assim. Procura na família quem está precisando. Depois procura nos amigos. Tá? Depois você pode tratar pessoas estranhas. De alguma forma, se você quiser ser um terapeuta, evidentemente, tá? Ser um terapeuta ou abria o seu local de trabalho, tá? Supondo que você monte um espaço só para atender as pessoas com reiki, você pode abrir perfeitamente para o público, cobrando ou não. Sobre essa questão de cobrança ou não, a gente vai conversar depois, tá? Mas cobrando ou não. Mas a regra básica é o seguinte: primeiro reiki em você mesmo, depois nas pessoas mais próximas, seja parentes que queiram, evidentemente, né? Você não pode forçar nada. Tipo, vai no reikinho aí que eu faço para você e tal. Depois para amigos, e depois para pessoas estranhas. Até porque que você vai se acostumando devagarinho o teu próprio treinamento. Não é, quer dizer que as pessoas que você vai tratar da tua família, tá? Não quer dizer que... Ok, Breno, a gente conversa depois. Não quer dizer que você vai usar a tua família como cobaia. Nunca ninguém vai ser cobaia de reiki, porque o reiki não tem possibilidade alguma de fazer mal a ninguém. Mesmo que ele seja, vamos dizer assim, usando uma palavra, estupidamente mal feito, ainda assim ele não vai fazer mal para ninguém. Então ninguém será cobaia de ninguém. Eu digo que quando você começa a tratar a família, você tem até condições de errar. Você tem até condições de errar, parar, de ler. Você tem mais tempo de verificar aquela técnica, aquela outra técnica e tal, e colocar as coisas em prática. Com o passar do tempo, você vai pegando mais facilidade no traquejo do uso da energia, tá? Mais traquejo da maneira com que você vai tratar as pessoas, mais traquejo da forma como você tem que usar a energia, tá? E as coisas ficam mais fáceis aí depois no dia a dia, tá? Com o passar do tempo, você quase que já faz o reiki, assim, não mecanicamente, mas de uma forma bem automática, as coisas começam a acontecer de uma forma bastante automática quando você faz o reiki. Você não precisa pensar muito, que, digamos assim, aspas, a própria energia se encarrega de orientar você. Ou seja, como o reiki é uma energia inteligente, até aqueles insights, aquelas intuições que as pessoas têm no momento que está fazendo o reiki, na realidade, a energia reiki está impelindo, está
empurrando você nesses insights, tá? E não só isso também, né? As pessoas quando fazem reiki, elas nunca fazem sozinhas. Em seminários comuns, porque é difícil falar. Aqui, como é um grupo que é ligado à espiritualidade, já comentei sobre isso, sempre há uma assistência espiritual quando você está praticando o reiki em alguém, tá ok? E às vezes até a própria assistência espiritual acaba por colocar insights na tua cabeça, intuições, alguma coisa que você deveria fazer com aquele paciente naquele instante, tá? E você deve seguir sempre as intuições e os insights. Esse é o reiki mais correto, é o reiki intuitivo, ou seja, insights. Marileide, na realidade a gente acabou terminando o Kuden hoje à tarde. Então agora a gente está começando a conversar devagarinho sobre sobre o mestrado. Tá ok? É porque na verdade foi mais rápido que eu imaginava, sabe, Mona? Foi bem mais rápido que eu imaginava. Mas as palestras estão à disposição, tá? Estão à disposição, só baixar, escutar e acompanhar, ok? O grau de mestre, já que nós estamos falando sobre mestrado, só deve ser conferido àquelas pessoas que se dispõem a dedicar sua vida ao reiki. O candidato é avaliado cuidadosamente durante algum tempo, período entre o treinamento entre o primeiro grau e o segundo grau de reiki. É permitido que o estudante solicite o mestrado, mas esse grau só deve ser conferido a ele por um mestre iniciado. Tá? Então, antigamente existia assim muita desconfiança que quem queria fazer mestrado, que era um negócio assim tipo secreto, sagrado, que não podia ser conferida só apenas alguns iluminados, e etc, 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 tá? Então, tinha muito assim, na minha época, mesmo de seguir o mestre. Você fazia o curso de primeiro grau, daí você tinha que seguir o mestre, correr atrás dele o tempo todo, ajudar a fazer reiki nas pessoas de primeiro grau. Depois você fazia o segundo grau, daí você tinha que acompanhar o mestre também fazendo atendimentos em pessoas do segundo grau. Tá? E para fazer o mestrado você tinha que acompanhar várias e várias aulas de como que ela dava o curso do primeiro grau e como que dava o curso do segundo grau, para depois de muita avaliação ela chegasse, a mestra ou chegasse à conclusão que você estava preparado para ser um mestre. E era um negócio até bem estranho na época, né? Que eu particularmente ficava me perguntando por que disso. Porque, por exemplo, você fazia o primeiro grau, daí depois você acompanhava a mestra dando reiki em outras pessoas, tá? Só que você doava reiki para alguém, mas ela que cobrava da pessoa, né? Você só era um mero estudante que estava ali praticando, mas ela cobrava da pessoa. Aí no segundo grau a mesma coisa, tá? Você ia lá, eu fui dezenas, quase centenas de vezes fazer reiki de graça nas outras pessoas, mas evidentemente ela estava cobrando pelo, por aquilo que os outros estavam fazendo. Mas ficava assim, a título assim de aspas, seguir o mestre. Tá? Isso não era uma época, lá por idos de 96, tá? Que as coisas eram um pouco diferentes. Hoje em dia já não tem mais tanto disso de seguir o mestre, correr atrás, ter que praticamente você tinha que pedir quase pelo amor de Deus para você ser um mestre. Tá? E ainda assim ficavam te olhando meio atravessado, tipo, por que você quer ser mestre? Vai pegar o meu lugar? Uma coisa assim. Então é um negócio bem complicado. Hoje em dia, com a disseminação de cursos de reiki que tem por aí, muitos
mestres oferecem primeiro grau, segundo grau, oferece posteriormente mestrado, pagando ou não, né? Isso aí depende, varia de mestre para mestre. Tá? E você faz o teu mestrado normalmente, não precisa ficar seguindo o mestre, correndo atrás. Naquele tempo a gente era meio escravo do mestre, tá? Fazia reiki por ele ganhava, tá? Para ele depois de pensar muito e cobrar muito de você, evidentemente, também, tá? Ele te conferia o grau de mestre, ok? Mas hoje é um pouco diferente, as coisas são mais, digamos assim, mais abertas e mais rápidas, ok? Aqui na apostila tem um blá 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 a respeito de Mistacata e tal, etc. Mas o reiki de Nakata ele se chama Uzui Shiki Ryogo, tá? Que é o método Uzui de cura natural. Nós estamos falando de Uzui Reiki Ryogo, que antigamente se chamava Shinshin Kaizen Uzui Reiki Ryogo. Método Uzui para equilibrar corpo e mente, ou método Uzui para melhoria de corpo e mente, ok? Os símbolos são os mesmos nos dois métodos, Emerson. Os símbolos são exatamente os mesmos, porém, a parte oriental do reiki, por exemplo, aquelas 21 técnicas do Shoden, tá? Essas não são ensinadas no reiki ocidental. E muitas técnicas do Okuden também não são ensinadas no reiki ocidental, ok? O máximo de técnica, o máximo de técnica que se aprendia no Okuden, ou seja, segundo grau, era apenas a técnica do caderno. Aquelas outras técnicas não tinha nenhuma. Era o máximo, o reiki à distância e a técnica do caderno, só. E Shoden simplesmente era o normal. Não entrava o Gassou, não entrava o Regiô, entrava o Shiryo, não entrava o Takaki de Rock'n'Roll, o Bushu Reiki, não entrava nada disso. Tá? Então, toda a parte oriental do rei, ela foi retirada do Uzui Reiki Ryo, ou Shinshin Kaizen Uzui Reiki Ryo, tá? Ela foi retirada completamente a parte oriental, tá? E a própria Miss Takata, ela designou o que seria o Uzui Reiki Ryo como Uzui Shiki Ryo, ou seja, ela mudou o nome do reiki que era utilizado. Mas os símbolos são os mesmos. Ok? Tarcísio está dizendo, me falaram mais cedo, Gustavo Ariel, que tem um símbolo que é capaz de adormecer o local da dor. A pessoa pode ir ao pronto-socorro sem nenhuma dor mesmo. Esse símbolo logo precisa ser utilizado. Então, se você puder me dizer, Tarcísio, sobre qual símbolo o Gustavo Ariel está se referindo, daí eu posso dizer alguma coisa. Fora isso, você simplesmente colocar a mão no local que está com dor, você pode minimizar a dor de uma pessoa quando ela está levando para o pronto-socorro ou mesmo em você. Tá? Agora, um símbolo sozinho não vai aliviar a dor de ninguém. Ah, tá, anestesia. Provavelmente ele deve ter visto um símbolo de um livro que se chama Magia do Reiki, que ele diz que esse símbolo aí serve como anestésico, tá? Mas é um símbolo assim do tipo aspas, canalizado por alguém. Tipo, tô andando na rua, opa,
analisei um símbolo. Ele serve para isso. Lembre-se que eu usei Reiki Ryoho. Os símbolos tradicionais, o Chokurei, Senrikon, Sensei, Daikomi, e Haku foi colocado depois, são símbolos que têm já mais de 100 anos. E já existiam muito antes de Mikao Usui descobrir que eles existiam. Agora, hoje em dia, está uma onda assim, opa, peraí, deu um curto-circuito aqui, fiz uma viagem astral, analisei um símbolo. Aí, de repente, ele já coloca isso rapidinho numa apostila, que o símbolo pensa para isso, pensa para aquilo, pensa para aquele outro. E quando que na realidade deveria ser usado esse símbolo por muito tempo, por muita gente diferente, até depois ser realmente considerado um símbolo que pode ser usado para alguma coisa. Tá? Então, hoje em dia, não só símbolos, tem pessoas que estão canalizando, aspas, tipo de reiki, um tipo a cada mês. Ele canaliza hoje, aí já vem com uma enxurrada de símbolos, vem uma enxurrada de símbolos junto, tá? Então, no dia seguinte ele faz uma apostila, no terceiro dia já está dando um curso. Então, eu fico simplesmente horrorizado com isso. Ou seja, uma técnica como o Zuri Reiki Ryo, que já é centenária, e as pessoas canalizam sistemas, aspas, sistemas de Reiki, tá? Do dia para a noite. E no dia seguinte ele já bota tudo isso numa apostila, e se não for na mesma semana, na outra semana ele já está dando um curso como aquilo que fosse realmente verdade. Que eu acho isso uma grande pena, tá? Principalmente para quem acredita nisso. Eu acho que, vamos dizer assim, o Zui Reiki Ryo é antigo, tá? E é antigo e é autêntico, porque milhares de pessoas usam isso há muito tempo. Então a egrégora formada em cima disso é muito grande. Porque veja, quando você é um reikiano, você entra na egrégora formada de todos os reikianos do mundo. E se todos compartilham da mesma técnica, então a egrégora formada por e a egrégora são formas pensamentos, tá? A egrégora formada é muito poderosa, incluindo aí a energia rei também. Tá? Você está junto à energia rei e está junto a uma egrégora muito poderosa de reikianos de todos os tempos, não só de agora. As formas de pensamento continuam vagando no espaço e formando uma egrégora poderosa. Então, aí uma pessoa chega, puf, deu um curto-circuito no cérebro aqui, canalizou um sistema completinho, de A até Z. Tá tudo bem. Daí ele passa para meia dúzia de gato pingado que acredita no que ele escreveu, tá? E aí vai ser uma egrégora de meia dúzia de gato pingado. Tá? Desculpe o modo de falar, tá? Desculpe o modo de falar, tá? Não estou agredindo ninguém com isso. Mas como é que pode um sistema sair de uma hora para outra da cabeça de alguém, com símbolos e tudo, com regras e tudo, não ser usado praticamente para nada, não ser experimentado para saber se é bom, e daqui a pouco já estão dando curso como se isso fosse verdade. E a egrégora formada pelos os alunos dessas pessoas, supondo, vamos supor, o cara formou um tipo de curso, tá? Formou um tipo de curso. Aí ele consegue, por um tempo, sintonizar umas 100 pessoas. Então nós teríamos uma egrégora de 100 pessoas. Enquanto que o Zui Ryo tem milhões de pessoas no mundo inteiro trabalhando
com a mesma energia. Então nós temos que pensar em termos de energia rei e egrégora formada pelo pensamento de todo mundo junto ao mesmo tempo, dentro do mesmo sistema. Tá? Então, Tarcísio, eu já li num livro sobre um símbolo, sim, que parece uma rodinha, mais um tracinho, mais não sei o que ali, e conta o autor, tá, que ele canalizou o tal símbolo, que esse símbolo era um poderoso anestésico. Agora, quantas pessoas usaram? Quantas pessoas efetivamente usaram e deram resultado? Quantas? Essa que é uma coisa. Isso é uma coisa que tem que se pensar. Não estou indo contra a hipótese, Tarcísio, de que o símbolo não possa ser realmente eficaz nas coisas. Tá? Mas eu acho que aquilo que é usado durante muito tempo forma-se uma egrégora muito poderosa em torno disso, e daí a eficácia dele é comprovada. Então não estou indo contra a ideia de que o símbolo de anestesia possa ser utilizado. Mas, se uma pessoa está sentindo dor, se machucou, o que você pode fazer é usar a mão de reiki. Você não vai tocar no sangue da pessoa, você pode botar um pano por cima, vários panos para estancar o sangue, e ir fazendo reiki em cima da ferida e leva para o hospital. Tá? Não precisa de símbolo nenhum. O símbolo sozinho não vai fazer a dor desaparecer miraculosamente. Tá? Então eu acho estranho esse tipo de colocação. Em todo caso, no mínimo não custa tentar, né, Tarcísio? No mínimo não custa tentar. Muitos mestres e praticantes de reiki são demasiadamente sensíveis a fatos como linhagem, certificados e filiações à organização aspas, certa. Importante é você saber que está ligado ao reiki de alguma forma, mesmo que seja através de um mestre independente, mas siga a tradicionalidade do reiki em sua essência. Se você ter consciência que a iniciação foi realizada por alguém que tenha merecimento e respeito, nada mais importa. Porém, é muito interessante saber qual a linhagem, ter um certificado que comprove o seu mestrado. Filiações às organizações, às alianças e aos sindicatos é apenas uma mera formalidade atual. Isso não vai qualificar ninguém para ser um mestre de reiki melhor, e sim o seu trabalho e disposição para tanto. Esses tempos eu travei uma discussão com uma pessoa do Orkut, porque ele queria saber de qualquer forma, porque eu tinha colocado uma postagem sobre reiki, ele queria saber de qualquer forma qual era a minha linhagem. Ou seja, de onde que eu vim, que tipo de reikiano que eu era, quem que era a minha mestra, quem que foi isso, que foi aquilo, que foi aquele outro. Você tem pessoas que se importam muito de onde que veio uma coisa, de onde que veio outra, tá? Se importa com certificados, em ser filiado a sindicatos, tá? Ser filiado a sindicatos. Isso vai tornar você um mestre melhor? Não. O que vai tornar você um mestre melhor é a tua disposição de fazer um trabalho bem feito. Tá? Eu sou o que se chama de mestre independente. Eles chamam de mestre independente até de uma forma pejorativa, eles chamam como mestre independente. Porque eu simplesmente não sou filiado a um sindicato. Ou seja, pagar 300, 400, 500 reais por ano para um sindicato para ter uma carteirinha que vai dizer que sou mesmo ou não. Agora, a pergunta é, isso importa? Importa ter uma carteirinha? Pode ser que importe para, se você for trabalhar, por exemplo, com um terapeuta numa clínica,
Você pode trabalhar como terapeuta numa clínica, tá? Como reikiano. Aí você tem que ter uma carteirinha de terapeuta, que eles vão exigir isso de você. Mas vai tornar você um reikiano melhor? Não. Vai ter apenas o teu nome e a tua fotografia numa carteirinha. Em alguns casos nem fotografia tem. Tem apenas o teu nome e um nome de registro. Mas tem pessoas que valorizam muito, dão muita importância às questões de linhagens e tudo mais. Por falar nisso, deixa eu puxar aqui só um pouquinho. Então, para quem se interessa em linhagem, gente, então a minha linhagem espiritual era a seguinte. Dr. Mikao Uzui, mas na verdade Mikao Uzui, mas o nome dele era Mikaomi Jiro Uzui, mais conhecido como Dr. Mikao Uzui. Depois de Mikao Uzui, Shushiro Hayashi, que foi iniciada por Mikao Uzui. Depois Shushiro Hayashi iniciou Hayao Takata, que por sua vez iniciou Phyllis Lei Furumoto, que hoje ainda é uma pessoa que é viva e é presidente da Reiki Alliance International. Tá? Phyllis Lei Furumoto iniciou Horst Gunther, tá? Que iniciou Shanti, que o nome dela é Leni Erika Gutt, que iniciou a minha mestra, que se chama Elizabeth Giareta Rocha. Minha mestra fez a iniciação dela na Suíça, ok? Depois vem eu, Shankara, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu falei até errado já hoje, tá? Para quem já fez o mestrado comigo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá certo. Toda pessoa que for iniciada como mestre por mim, tá? Vai ser o nono na linhagem. Isso para quem se interessa por linhagem, tá? Ou seja, saber da onde que o seu mestre é, da onde que ele veio, da onde que ele começou a dar, ele começou, obteve seus ensinamentos, ok? Os símbolos de Reiki também foram mencionados na entrevista, desculpe, teve uma entrevista aí com a Miss Takata e a senhora Furumoto reconheceu a diferença atual que existe entre os símbolos do Reiki de vários mestres. Então, nem sempre você vai ver símbolos exatamente iguais. Até nas apostilas você vai ver símbolos um tanto quanto diferenciados um do outro, e você pode ver símbolos até bem diferenciados. Isso na linha do Uzui Reiki Ryogo ou na linha de Uzui Shiki Ryogo. Porque já existem símbolos bem diferenciados, por exemplo, no Reiki tibetano. O símbolo da Ikomyo do tibetano não tem nada, absolutamente nada a ver com o símbolo da Ikomyo da linha de Uzui Reiki Ryogo, nem da linha de Uzui Shiki Ryogo, tá? Mas ela disse que os símbolos do Reiki não têm que ser desenhados da mesma forma por todos os mestres praticantes. Eles têm que apenas ser reconhecíveis.
Ao usar os símbolos, o importante é a sua intenção. Porque é a mesma coisa para nós. Eu escrevo de uma forma, fulano escreve de outra forma, Beltrano escreve de outra forma. Então, os símbolos chamados kanjis, por exemplo, o Chokurei não é um kanji. O Senriki não é um kanji. Mas o Honsha Zeishonen e o Daikon-myo são kanjis. Então não existe muita variação do Chokurei, nem muita variação do Senriki. Mas existem muitas variações do Honsha Zeishonen e o Daikon-myo. Porque são kanjis. E como é uma caligrafia, nós estamos falando sobre caligrafia, assim como eu escrevo de uma forma, você escreve de outra, também as pessoas que escrevem os kanjis têm formas diferenciadas de escrevê-los. Então, normalmente, você pode ver símbolos como Daikon-myo e Honsha Zeishonen desenhados ligeiramente diferentes. Quer dizer que estão errados? Não. Quer dizer que são apenas um modo de escrever na caligrafia. Apenas isso, tá? Então, os símbolos não têm que ser necessariamente todos iguais. Tem que ser necessariamente reconhecíveis. Da mesma forma que a pessoa assim escreve inconstitucionalissimamente de uma forma, outra escreve enviesado, outra escreve de pé, outra escreve em letras de forma, mas você, na essência, você vai ler a mesma palavra, inconstitucionalissimamente, ok? E símbolo é a mesma coisa, tá? E para as pessoas que já são do segundo grau e eventualmente vão fazer o mestrado, se aprenderam o Honsha Zeishonen, porque eu disse, o Seiki e o Chokurei não tem muitas variações. Aliás, não tem nem muito como variar esses símbolos. Mas o Seiki tem algumas variações, mas olhando ele, você imediatamente percebe que é o Seiki. As variações são mínimas, tá? Então, supondo que alguém quer fazer o mestrado, mas já é reikiano segundo grau. Ok? Segundo grau. E ele aprendeu o Honsha Zeishonen de uma forma diferente. Beleza, não tem problema nenhum. Continua usando da forma como aprendeu. Como aprendeu? Porque existem algumas maneiras de traçar diferentemente o Honsha Zeishonen. Para as pessoas que eu estou iniciando no mestrado, tá? E no segundo grau, eu já mandei e-mails que eu mesmo desenhei os símbolos, estou passando para vocês os símbolos exatamente como eu aprendi. Então alguém pode olhar assim, pô, mas o Honsha Zeishonen que ele mandou aqui é diferente do que está nesse livro. Então não vale. Ou, mas o Daikon-myo que ele mandou, ele é totalmente diferente do que está nesse outro, possível nesse outro livro. Não é isso. É reconhecível como Honsha Zeishonen? É. É reconhecível como o Daikon-myo? É. Então é. Porque foi dessa forma, na linhagem que eu recebi, de Elizabeth Giaretta Rocha, que aprendeu com Eleni Erika Goethe, que aprendeu com Astrid Goethe, que aprendeu com Frisley Furumoto, que aprendeu mais acima, foi dessa forma que veio vindo para nós. Então é dessa forma que eu estou apresentando para vocês como uma espécie de calivia. Ok? Então o X falou, tem que ser legível. É igual você escrever uma coisa, tem que ser legível. Para um símbolo todo torto, todo errado, todo esculhambado, que você não consiga nem sequer reconhecer nele como sendo tipo Honsha Zeishonen ou Daikon-myo, é difícil. Tá?
Então tem que ser de uma forma bastante correta. Os símbolos eles têm que sempre seguir uma sequência correta de traçado. Para isso que eu mandei para vocês o símbolo com setinhas e números, que tem que ser naquela sequência correta. E como é os kanjis, especialmente Honchas e Shonen, em nosso caso no mestrado, o Daikomyo, tá? Eles têm que ser desenhados naquela ciência, naquela largura, naquela altura. Tá? Você não pode começar o símbolo pequenininho, engrossar, depois diminuir, engrossar, depois diminuir, como se ele tivesse um pouco. Normalmente os kanjis japoneses eles seguem duas linhas verticais. Então você tem que imaginar que está desenhando o símbolo entre duas linhas verticais. Existem muitas versões para o Seiki, o Honchas e Shonen, e há várias opções para o símbolo do mestre Seiki, o Daikomyo. Todas as versões funcionam de modo eficaz e apropriado. O mesmo ocorre com relação aos métodos de ensino de Reiki. O sistema tradicional foi trazido para o Ocidente, conservando-lhe as características e assim devem ser repassadas. Tá? Conservando-lhe as características principais. Porque o Reiki tradicional foi trazido para o Ocidente, ele foi retirado muitas coisas, principalmente aquelas coisas que tinham muitas referências orientais. Então foi retirado muitas coisas que até bem compreensível isso por questão da Segunda Guerra Mundial, como eu já citei em outras vezes. Hayao Takata tentou colocar o reiki depois da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos e era bem compreensível as pessoas não gostarem de coisas que viessem do Oriente, principalmente do Japão, vide o problema que houve entre os Estados Unidos e o Japão na Segunda Guerra Mundial. Então, para ela seria extremamente complicado querer colocar uma filosofia budista, tá, japonesa, nos Estados Unidos. Então, ela, assim de uma forma perspicaz, tá, ela retirou a parte oriental do reiki e deixou ele bem, até quase cristão, né? Porque Mikao Usui virou praticamente um monge cristão, que lia a Bíblia, inclusive, dentro de um templo. Tá? Mas era uma história que ela tinha que contar, porque ela tinha um desejo enorme de colocar o reiki nos Estados Unidos, mas ela não viu outra forma senão fazer isso. Senão ela nunca teria conseguido colocar o reiki. Talvez muito mais tarde, talvez até os seguidores de Takata pudessem ter colocado mais tarde, para as coisas se acalmarem. Mas, porém, na época, muito difícil. Então ela mudou. Por maldade? Não. Por necessidade. Tá? E não quer dizer que o reiki ocidental seja inferior ao reiki oriental, que é o Zui Reiki Kyoho. Não é isso. Digamos assim, a eficácia é exatamente a mesma. São apenas modos de tratar diferentemente a energia reiki. Atrás desses modos vieram muitos outros modos, né? Como eu disse na minha última contagem, com exceção já de alguns cursos que são dados em outros locais aí, que tem pessoal canalizando um curso num dia, fazendo um estilo no outro e dando o curso no dia seguinte, tá? Na minha última contagem tinha pelo menos 171 tipos de reiki, ok? Então, são maneiras diferenciadas de tratar uma mesma coisa. Porém, eu já fico muito desconfiado quando começa a se colocar um monte de símbolos diferentes. E daí já não são, e se usando a palavra reiki
no meio de um sistema, tá? Usando a palavra reiki no sistema, porque é uma palavra conhecida, tá? E aquilo nem se parece nem de longe com um sistema reiki, ok? Mas vamos tratar a nossa vaca fria aqui, que seria o Zui Reiki Ryo. Isso aqui são só apenas observações. Observações que todo mestre deve saber e estudar muito bem a história do Reiki para não, quando for dar os seus próprios cursos, para não falar muita, digamos assim, inteira. Ok? Existe a versão do Reiki a, feita por Mista Kata e existe a versão real de como o Reiki realmente surgiu. Tá? Então, eu particularmente, eu aprendi a versão de Mista Kata. Era tudo floreado, tudo bonitinho, ficava até imaginando como é que as coisas tinham acontecido, mas quando eu fui pesquisar, durante 4 anos pesquisando, eu descobri que as coisas não ocorreram desta forma. E eu acredito que ainda nos dias atuais, muitas outras novas informações a respeito da verdadeira história do rei, ela vai ser dirimida aos poucos, porque os detentores de tudo que existe no rei estão no Japão, que é o Zui Ryoho Gakkai no Japão, e eles soltam informações assim só aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, tá? Bem aos pouquinhos. Mas vai chegar um dia que isso tudo vai estar a público. Então, as informações que vocês têm sobre a história do rei, elas têm digamos assim, que tem de mais de novo. Pode ser que alguém encontre alguma coisa de maior novidade que essa pesquisa que a gente fez aqui, tá? Essa apostila, tá? Foi no ano de eu terminei no ano de 2008, se não me engano, tá? Então de lá para cá pode ser que algumas novidades tenham aparecido, mas pelo que eu tenho lido não mudou grande coisa, tá? Então todo mestre que quer dar um curso posteriormente tem obrigação de saber da história. A história que foi contada por Mista Kata e a verdadeira história do Reiki. Tem obrigação. Tem que estudar isso. Tá? Para pelo menos saber as origens daquilo que você está estudando. As origens daquilo que você está estudando. No curso Shoden, que é o primeiro grau, tem toda a história de como que Mista Kata trouxe o Reiki ao Ocidente. Como que o Reiki é visto no Ocidente, como que o Reiki é visto no Oriente e a história do Reiki em si. Então, todo mestre que quer ser um mestre, deseja ser o melhor curso de Reiki e sintonizações, evidentemente, tem que ler isso, tem que saber. Beleza? Devemos lembrar que esse sistema de cura foi desenvolvido na Índia e no Tibete, alcançando a China com o budismo, depois espalhou-se pelo resto da Ásia e pelos Estados Unidos, depois de passar pelo Japão. As formas escritas são anteriores à época cristã, pelo menos por 1000 anos. Na realidade, elas têm pelo menos 3 milênios. O Reiki passou por um longo processo de adaptação e mudança durante milhares de anos. Então não foi nada à toa que me causou ter que estudar muitas técnicas. Ou seja, a magia japonesa, o Jendô, o taoísmo, o shintoísmo, o xamanismo, tá? O budismo esotérico, se ligar a vários grupos que trabalhavam com energias de cura, que as coisas eram muito antigas. Ele teve que procurar na fonte onde é que estavam isso, e ainda assim, depois de ter estudado horrores, ele ainda não sabia
não sabiam que ele tinha umas mãos. Por isso, a famosa meditação no Monte Kurama de 21 dias, tá? Em que ele teve a sua iluminação, ele teve o seu satori, ou seja, ele conseguiu descobrir o que ele realmente tinha nas mãos, o estudo. Então, tecnicamente, Mikao Uzui foi a única pessoa que foi iniciada pelo astral. Tá? Posteriormente, as pessoas só podem ser iniciadas por um mestre habilitado, como Mikao Uzui começou a iniciar ele como sendo um mestre habilitado pelo astral. Ok? Os instrutores e praticantes treinados conforme a tradição é o Reiki ocidental. Embora nem todos se recusam a aceitar outros métodos além dos seus próprios, recusando inclusive a participação de reikianos treinados em outros métodos em seu curso. Então, quem segue muito a tradição do Zuishiki Ryoho, ele simplesmente ele não quer saber de outra pessoa que tenha sido iniciada em outro tipo de sistema de reiki, até do próprio Zui Reiki Ryo, tá? Porque eles se mantêm exclusivamente tradição. Tá? Alguns alunos de Reiki 3, que lá tem níveis, não graus, foram ameaçados por essas pessoas não anunciaram seus trabalhos. Alunos não tradicionais podem até ouvir que eles não conhecem de verdade o Reiki. Isso, aliás, até eu já contei, tá? Ou que aprenderam de forma errada. Nada disso é verdade. Essas atitudes certamente vão contra qualquer ética reikiana e certamente destituídas de uma palavra mais importante do reiki, que é o amor. Então, o que eu escutei pelo fato de eu ter desencavado essa história do reiki, a história do reiki oriental, o Zui Reiki Ryo, tudo mais, tá? Por ter desencavado isso, eu já escutei muitas pessoas dizerem para mim que eu não entendo de reiki, ou que eu aprendi de uma forma errada. À vontade. As pessoas podem falar à vontade, mas eu sei o que eu estou fazendo, sei o que estou fazendo, e eu vejo não só pelo que eu estou fazendo, e sim pelas coisas que o reiki faz, pela ajuda que o reiki dá às pessoas, pela reforma íntima que as pessoas dá, que dá em cima das pessoas, pelos fatores, tá? Por exemplo, citar um exemplo, minha esposa está tratando, ela é mestre de reiki iniciada por mim. Ela está tratando uma senhora, essa senhora tem a fibromialgia, dores para o corpo inteiro. 7 sessões de reiki, essa senhora não está usando mais remédios para dor de fibromialgia, e quem tem isso sabe que é bem problemático, tá? E além disso, a senhora também tem um problema grave de ereção sexual. E aos poucos está havendo uma abertura na cabeça dela em relação a isso. A dor sumiu e está existindo uma mudança vagarosa, mas uma mudança nos conceitos dela sobre questões relativas à própria sexualidade dela. Então, vai dizer que isso não é bom. Vai dizer que é o reiki errado. Não existe reiki errado. Não existe reiki certo. Existe energia rei. Energia rei, e ela sendo bem canalizada,
por alguém sintonizado por um mestre. Tá? Assim como Mikao Usui começou a sintonizar o reiki em outras pessoas, tá? Sendo sintonizado por um mestre, a energia só trará benefícios para quem se usar dela para si mesmo e para outras pessoas. Ok? O fato é que a iniciação em reiki, que iniciação é o conjunto de ensinamentos, mas a sintonização é simples e pode transformar um principiante num reikiano qualificado e irá trabalhar em prol da saúde. O planeta precisa muito de aspas, curadores. Tira a palavra curadores, vamos falar equilibradores, e quanto mais equilibradores, melhor para todos. Entretanto, como o mundo de hoje não é mais o mesmo desde os dias de Usui na Terra, o treinamento para mestre em Reiki pode ser limitado apenas às pessoas que podem dedicar a sua vida completamente ao Reiki. O mundo não funciona mais dessa forma. Poucas pessoas podem passar anos sendo treinadas ou gastar muita pecúnia, ou seja, muito dinheiro para receber o tratamento. Então, antigamente era assim, siga o mestre. Tá? Nos tempos de Usui, ele não cobrava pelas coisas que fazia, mas depois houve uma comercialização muito grande em cima do reiki. Então, as pessoas, para chegar ao grau de mestrado, chegam a pagar horrores, principalmente em muitos países. O Brasil também não está fora disso, onde colocaram reiki nível 1, nível 2, depois nível 3A, nível 3B, nível 3C, depois mestrado. Tá? Por quê? Porque como o mestrado é muito caro para essas pessoas que cobram, evidentemente, tá? Então o mestrado foi, aspas, fatiado para que o aluno fosse pagando altas somas de dinheiro por cada etapa daquela iniciação, daquela sintonização, tá? Iniciação. A sintonização para mestrado é sempre o último urso, tá? Então, na realidade, ele ia pagando por cada etapa e quando viu, terminou o mestrado e pagou alta pecúnia. Alta pecúnia, alto preço, alto valor em dinheiro. Ok? Infelizmente é assim, não é só no Brasil, não. É de uma forma geral no mundo inteiro. Até no próprio Japão. Tá? Essas histórias eu estou falando porque o mestre tem que saber dessas histórias para poder repassar isso para os alunos. Inclusive, até no Japão, o Zui Ryuho é pouco conhecido. O reiki, na verdade, foi para o Ocidente, se espalhou para a Europa e depois voltou para o Japão da forma ocidental que Mr. Kata colocou nos Estados Unidos. Então, hoje, é como eu já contei alguma vez para vocês aqui. Steve Seagal, o Aikido, que é uma luta marcial, tá? Passou a ser pouco conhecido no Japão. E foi o Steve Seagal, aquele ator de cinema, que acabou levando uma escola de Aikido novamente para o Japão para retomar o interesse pelo Aikido. E no Reiki aconteceu a mesma coisa. As pessoas se desinteressaram pelo Reiki só depois que ele veio na forma ocidental para o Japão, ele passou a ser aceito novamente. Então, mesmo no Japão, as pessoas, a maioria das pessoas, algumas não, que seguem a tradição, ou seja, de Mikao Usui, mas a maioria das pessoas segue efetivamente o Reiki tradicional, que é o sistema Usui de cura natural, ou Usui Shiki Ryoho, ok?
porque o rei, uma passeada nos Estados Unidos, foi para a Europa e caiu de novo no Japão. Que até então ele tinha meio que caído no esquecimento. Poucas escolas, principalmente a escola Reiki, Usui Reiki Gakkai do Japão, que detém a maioria dos ensinamentos em pergaminhos, em livrinhos, em caderninhos que o Usui deixou, tá? Que também foi deixado por Dr. Shushiro Hayashi. Ok? Lá o Dr. Shushiro Hayashi ainda tem coisas dele lá, apesar dele ter sido uma persona não grata no ciclo de Mikao Usui, exatamente por ele ter pego a técnica de Usui e ter modificado a técnica ao gosto dele, tá? Não que ele tenha feito isso por maldade, mas como eu disse, Shushiro Hayashi era um médico e ele encarava o reiki de uma forma diferente, muito menos espiritual que Mikao Usui encarava. Então ele passou a ser uma persona não grata nos ciclos de Mikao Usui por causa disso, ok? Depender do reiki para a própria sobrevivência também não é apropriado para a maioria das pessoas. O reiki em todos os seus graus deve ser oferecido a qualquer pessoa íntegra que o queira receber e tenha completado os outros 2 graus, especialmente para uma pessoa dedicada e com talentos excepcionais para a cura. Ou seja, talentos excepcionais para a cura, a pessoa passa a ter depois que ela sintonizar no reiki. E dedicação. Dedicação era o mais importante no reiki. Estudar, 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 estudar sempre. Muito. Tá? Você ter sempre como ter nas mãos um artifício para você cuidar melhor de cada caso que aparece. Que cada caso que aparece na vida de um mestre ou na vida de um reikiano é diferente um do outro. Você não pode tratar todos de uma forma igualitária. Não pode. Cada caso é um caso e tem que ser encarado de uma forma diferente por cada reikiano, tá? E o estudo se deve a isso. Ou seja, quanto mais você estudar, maior probabilidade você vai ter não fazer um reiki totalmente mecânico, esperando que, de alguma forma, o astral esteja olhando por você e diga, não, tá tudo bem, vai dar certo, tá? Eu acho não. A pessoa tem que saber os mecanismos do reiki e saber direcionar a energia. Por exemplo, a pessoa que estava conversando comigo esses dias. Eu estou fazendo reiki assim, assim, assado. Mas não, mas você está fazendo errado. Não é assim. O direcionamento da energia é assado. Isso foi há uns 6 dias atrás. Hoje ela entrou em contato comigo dizendo que quando ela começou a direcionar a energia rei da forma que eu disse para ela direcionar, ela está se sentindo muito bem. Ok? Então, existem maneiras de tratar reiki com reiki diferenciadas de pessoa para pessoa. Então seja persistente e lembre-se do motivo pelo qual se tornou mestre em reiki. Do mesmo modo, ofereça informações completas em forma de apostila para que estudem em casa. Espere que alunos sérios façam o trabalho dizendo que, embora sejam ensinados por um mestre, eles devem aprender por si próprios também. Dar um seminário de reiki é legal, mas você não vai conseguir que você tenha 4, 5, 6 dias para poder, por exemplo, a nossa palestra sobre o Shoden, tá? Sobre o Shoden,
deve ter dado o quê? Umas 32 horas, talvez, ao todo. E eu não falei tudo, eu não falei a história do reiki, que você deveria falar durante um curso. Então, 32 horas, alguém faz as contas, vamos fazer 36, isso já é dividido por 6 vezes 36, 6 dias. 6 horas por dia, pelo menos 100 dias, você dá um curso adequado. E hoje as pessoas têm 6 dias para fazer um curso? Não. A maioria das pessoas que querem fazer um curso de Reiki, no máximo, tem um sábado e domingo, ainda com muito esforço, porque elas ou estão estudando ou estão trabalhando. Então, você, como mestre, você deve tentar dar o possível, o impossível, durante esses 2 dias ou no máximo 3 dias que as pessoas têm, tá? Então vocês têm que realmente se virar a dar a maior quantidade de informações e oferecer as apostilas para as pessoas continuar seus estudos em casa. E ficar à disposição sempre para que as pessoas tirem dúvidas com você. E também, se você dar cursos frequentemente com o mestre de Reiki, deixar que os alunos que já foram sintonizados por você, não precisa ser sintonizado mais, que uma vez sintonizado, para sempre sintonizado, tá? Deixe que esses alunos frequentem as suas aulas de Reiki para, digamos, uma reavaliação, como se fosse uma volta a pessoa tirar as dúvidas que eventualmente teve no primeiro curso. E é claro, você tem que estar à disposição para sempre tirar a dúvida das pessoas. Nem todos os iniciados se transformam em instrutores sérios, mas a maioria é. Eles desenvolvem a capacidade de ensinar e farão isso quando estiverem prontos. Peça para os seus iniciados um mestrado que ensine com seriedade, menos aqueles que dizem que não pretendem ensinar, que muitas pessoas querem ser mestres, mas dizem claramente que não vão ensinar nunca, nem vão sintonizar ninguém. Aí eu fico pensando, por que querem ser mestres? Só para ter 2 símbolos a mais e poder ficar com uma energia mais potente no trabalho que ele faz? Ótimo. Mas eu acho que o caminho do mestre é o caminho do ensino. Então, mesmo aqueles que dizem que não pretendem ensinar, se um dia resolverem fazê-lo, não façam antes de muito estudo. Começando a ensinar familiares, uma boa técnica para você começar a se acostumar a ensinar Reiki é ensinar para os familiares que estejam com desejo de aprender o Reiki. Então, pratique ensinando para a própria família. Tá? Ao iniciar mestre, é conveniente dizer que sinceramente prossigo com o Reiki, não apenas para uso particular, e sim para disseminar a técnica do Reiki. É importante que façam isso ao se sentir preparados para curar a si próprios e aos outros, incluindo os animais e os planetas. O iniciado mestre é quem determina se está pronto para o Reiki e em que grau está o seu preparo e vontade interna de ensinar. Bom, são 9h30, a gente pode abrir para as perguntas. Gostou do vídeo? Então clique em gostei, em seguida favoriteou e se inscreve em nosso canal. Assim, você ajuda na divulgação do grupo Viagem Astral. Muita paz e luz para todos.